Olá, povo de Deus! Nós estamos nesse momento iniciando mais uma gravação, mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Me chamo Geilson Francis, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, onde também eu sou professor de Escola Bíblica Dominical, certo? E nós estamos agora para dar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. E nós vamos ministrar nessa noite, nesse dia, nessa tarde maravilhosa, não sei que horas você vai assistir, mas nós vamos ministrar a lição de número 3, a natureza da igreja, primeiro trimestre de 2024, nossa revistinha O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Espero que você esteja conosco e vamos já iniciar a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Senhores, o textuário diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim Cristo é também. Ou assim é Cristo também. Está em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 12. Verdade prática diz: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Então a gente vai conhecer a igreja na sua natureza, né? Então vamos passar para frente para a gente conhecer essa igreja. Leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 até o versículo de número 27, que diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Temos bebido de um Espírito e todos nos tornamos um em Cristo. E a igreja, ela é una. Não importa qual seja a pessoa, se ela é judeu, se é grego, se é servo, se é livre, se é preto, se é branco. Não importa. Está em Jesus, está na igreja, né? Se está em Jesus, está participando da igreja. Se bebeu de um só Espírito, então está participando também da igreja. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros, né? Se o pé disser, por que eu não sou mão? Sou do corpo? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer para a mão, não tenho necessidade de ti. E nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, ou uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Certo? Olha que texto maravilhoso para representar a unidade da igreja. A diferença, né, que existe, a igreja é formada por pessoas totalmente diferentes, com dons diferentes, com talentos diferentes, mas que desempenham funções distintas, mas estão fazendo parte de um só corpo, que assim como o corpo tem vários membros, seja um corpo, embora seja uno, existem membros diferentes, existe a mão, o pé, o olfato, o olho, a cabeça, que é Cristo, né? Nessa representação do corpo em relação à igreja. Então, gente, isso está representando exatamente
a igreja, como é a natureza da igreja, né? A igreja é uma igreja una, uma igreja que não se separa, não existe separação do corpo. Ele diz muito bem que quando um sofre, todos sofrem. Quando um se regozija, todos se regozijam. Por quê? Porque todos nós fazemos parte do corpo. E nós precisamos, nesses dias, principalmente eu vendo, né, a internet, redes sociais, a gente vê tanta coisa que muitas vezes, né, tira completamente assim a nossa atenção, né, dessa verdade, porque a gente vê irmão brigando com irmão, irmão discutindo com irmão dizendo quem é mais certo ou quem está mais errado, tá entendendo? Então, quando você começa a perceber, começa a ver essas coisas acontecendo dentro da igreja, você começa a perceber, poxa, por que nós estamos tão separados? Por que o corpo está brigando uns com os outros? A mão brigando com o pé brigando com o olho brigando com a mão, né? E o apóstolo Paulo, ele escreve exatamente para podermos evitar essa situação, evitar do olho brigar com a mão, da mão brigar com o pé, porque todos são importantes para o corpo e a gente não está aqui para poder competir, para saber quem é o melhor, qual é o melhor membro, né? Nós não estamos para competir, a gente precisa entender isso, porque realmente o que nós estamos vivendo hoje é de cortar coração, realmente. A nossa introdução diz o seguinte: o estudo sobre a natureza, né, da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuína cristã é confessional, ou seja, ela está fundamentada na palavra de Deus. Então, primeira coisa que a gente precisa entender para uma igreja, né, ela ser fundamentada, para que ela possa realmente ser uma igreja genuína, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Em segundo lugar, ela é local e universal, né? Ou seja, ela existe tanto na forma visível quanto na forma invisível. E finalmente, a igreja genuína cristã, ela é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Então, nós vamos estudar esses três aspectos aqui nessa lição, né? nessa lição da Escola Bíblica agora, nessa lição 3. Primeiro, a igreja genuinamente cristã é confessional, porque está fundamentada na palavra de Deus. 2, nós vamos estudar as duas dimensões da igreja, tanto na dimensão visível quanto na dimensão invisível. E, por fim, vamos estudar sobre a unidade da igreja, ok? Primeiro ponto, né, vamos estudar sobre a dimensão confessional, fundamentada na palavra. Uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra. Ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Então, gente, no princípio era a palavra, era o verbo. Está lá em 1 João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, esse verbo que estava com Deus, ele encarnou e se humanizou. E se tornou homem. Né? Se humilhou, como diz lá Filipenses, capítulo 2, se eu não me engano, a partir do versículo 5, se eu não me engano, tá? O que foi que a palavra diz? Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou a si mesmo, tornando-se semelhante a homens, né? E se encontrando em figura humana, ele se humilhou, e se humilhou tanto até a morte de cruz, né? Mas Deus, né, ressuscitou ele ao terceiro dia e engrandeceu o seu nome de tal maneira, né, que ele está sendo glorificado no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, ele é o fundamento, Jesus, ele é a palavra, Jesus, ele é verdadeiramente o verbo de Deus encarnado, que veio ao mundo, que morreu, que ressuscitou e que veio para fundamentar a igreja, né? A igreja hoje está fundamentada em Jesus Cristo. Se você, por exemplo, eu quero mostrar aqui para você um versículo bíblico que está em Efésios capítulo 2, verso 20.
diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina. Então nós estamos edificados no fundamento dos apóstolos. Quem é o fundamento dos apóstolos? Jesus Cristo. Ele é a principal pedra de esquina. E nós temos aqui já outro texto, depois a gente vai ver aqui, tá, gente? Então, voltando aqui, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é centrada em Jesus. E em segundo lugar, uma igreja bíblica, ela é fundamentada nas escrituras sagradas. Então nós temos, em primeiro lugar, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela está fundamentada em Jesus. Em segundo lugar, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela está fundamentada também nas escrituras, que é a palavra de Deus inspirada. E eu gostaria agora de mostrar para vocês, né? Como diz aqui, se eu mostrar para vocês em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15... em diante, diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a palavra de Deus, ok? Então, gente, uma igreja verdadeiramente bíblica está fundamentada na palavra de Deus e fundamentada principalmente também em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, tá? Para frente. Habitada pelo Espírito Santo. A igreja, ela é habitada pelo Espírito Santo, ela é dirigida, capacitada. Foi por isso que Jesus ele disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para quê? Para capacitar. Para receber o Espírito Santo, ou seja, receber o Espírito Santo, eles já tinham recebido o sopro do Espírito, já vivenciavam isso, mas precisavam da capacitação. Então, além deles serem dirigidos pelo Espírito Santo, eles foram capacitados, e o batismo no Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes serviu exatamente para poder capacitar eles no poder do Espírito Santo, para que essa força motriz fosse a força que viesse impulsionar essa igreja a fazer missões. Então, na verdade, a obra do Espírito Santo começa no seu trabalho de convencimento do pecador. O Espírito Santo ele convence o homem do pecado, do castigo e do juízo. É o que o texto bíblico, a palavra do Senhor diz, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Jesus ele é o fundamento da igreja. Aqui eu esqueci de mostrar para vocês, mas depois vocês leem aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 11, a palavra do Senhor está falando aqui, Paulo falando, né, que na igreja de Corinto, um era do apóstolo Paulo, outro era de Apolo, outro acreditava mais em Pedro, né, então aí Paulo ele diz assim, ó, olha, Apolo regou, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Por isso, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o conhecimento ou o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Eu pus o fundamento. Que é um fundamento? Jesus Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Quem é o fundamento? Jesus Cristo. Está no versículo de número 11, gente. A gente acabou de falar, né, no ponto passado, falando que Jesus ele é o fundamento da igreja. Mas voltando aqui, continuando, sobre o convencimento que o Espírito Santo ele realiza na vida de uma pessoa, João capítulo 16, verso 8 ao 11 diz o seguinte: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do castigo e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então o Espírito Santo ele faz esse trabalho de convencimento. Ele convence o homem. Eu sou defensor total disso, né? E eu sou contra completamente
qualquer tipo de forçação de barra em relação ao arrependimento e à conversão de um pecador. Isso tem que ser feito somente pelo Espírito Santo. E quando é feito somente pelo Espírito Santo, acontece aquilo que Jesus ele falou para Zaqueu: olha, hoje veio salvação nessa casa. Mas enquanto a gente estiver metendo o nosso bedelho, né, nas obras de Deus, naquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas, e a gente querer regular esse processo de salvação e santificação, a gente só vai ter problema e religiosidade. As pessoas estarão sendo ensinadas a serem religiosas e não seguidoras de Jesus. Então a gente precisa, nesse ponto, deixar que o Espírito Santo realmente faça uma obra poderosa na vida das pessoas. E para isso a gente tem que pregar o Evangelho e ficar na expectativa daquilo que o Espírito Santo vai realizar na vida das pessoas, tá? Sem forçação de barra, sem querer colocar jugo pesado na vida das pessoas, como os fariseus faziam em relação aos judeus, mas deixando que o Espírito Santo realmente faça uma obra poderosa. É o Espírito Santo que produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo convencimento para a salvação. Você vê que na vida de Lídia, né, Deus abriu o coração, né? O Espírito Santo abriu o coração de quem foi que abriu o coração? Foi as palavras do apóstolo Paulo? Não foi. Foi o que? Foi a palavra dos apóstolos? Não. Foi o Espírito Santo. Paulo usou, a boca de Paulo usou. Mas quem realmente fez e abriu o coração para poder trazer o entendimento para a cabeça dessa mulher foi o Espírito Santo. E está em Atos capítulo 6, verso 14, 15, diz assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso, né? Então, olha aí, quem recebe o Espírito Santo e quem tem um coração aberto para entender a palavra de Deus e os mistérios do Senhor e aquilo que o Senhor realmente quis fazer na vida da pessoa através de Jesus Cristo, quando a pessoa entende isso, irmão, quer continuar ouvindo, e isso é evidente nesse texto bíblico, porque no versículo 15, essa mulher, ela abre a porta da casa dela, entra na minha casa e fica ali. E ela nos constrangeu a isso, né? A importância da palavra de Deus na vida de uma pessoa, né? Quando o Espírito Santo abre o entendimento de uma pessoa, como ela ganha o interesse, a vontade de ouvir mais, de querer mais de Deus, né? A sede, o rio de águas vivas realmente flui do ventre de uma pessoa, dessa pessoa, e essa pessoa simplesmente vai querer abrir as portas da sua casa para ouvir cada vez mais a palavra de Deus, tá? Então, gente, a salvação chegou na vida de Lídia, assim como a salvação também chegou na vida de Zaqueu. A natureza da igreja, sua dimensão convencional. Terceiro tópico: quem faz parte da igreja anda no Espírito, tá? Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde a mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Nós encontramos isso também aqui em Gálatas, né? Primeiramente, deixa eu ver se eu encontro aqui o texto. Pronto, aqui. Romanos capítulo 8, verso 6. Mesmo Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Pronto, esse texto aqui. Para mostrar para vocês o quê? Que o Espírito Santo, ele produz em nós a certeza da salvação. E agora, com essa certeza da salvação, também nós ganhamos aquela força e aquela vontade de fazer a obra de Deus e de se afastar das obras da carne. Aí nós temos um versículo bíblico que fala perfeitamente sobre isso, que está em Gálatas, capítulo de número 6, 5, a partir do versos 16 e 17. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis, tá? Então, quem faz parte da igreja vai querer andar no Espírito para não satisfazer as obras da carne. As obras da carne são mal, é perverso.
né? É inveja, é porfia, é facção, é briga, é intriga. Então, tudo isso que acontece, seja em qualquer tipo de organização, qualquer lugar que aconteça essas coisas que só prejudica, né, uma equipe, uma empresa, a igreja, né, a instituição, essas coisas só prejudicam a instituição, que são as obras da carne que a palavra de Deus fala. E o que a gente ganha como vontade dentro de nós, que nasce, né, com a presença do Espírito Santo em nós, é exatamente a vontade de andar no Espírito e não satisfazer as obras da carne. Então, o Espírito, portanto, habita o crente, capacitando cada vez mais. Jesus falou isso lá em Atos capítulo 1, verso 8, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, sem a capacitação do Espírito Santo, a igreja é inoperante e perde a sua essência. Então, a importância do Espírito Santo para que nós possamos andar na palavra de Deus, ok? E nós vamos agora para o tópico de número 2, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. A gente precisa entender essas duas formas da igreja de se apresentar. E a forma visível é a forma mais perceptível, né, para as pessoas, a forma como a igreja ela se mostra, tá? Então, vamos falar primeiramente da igreja local e da igreja visível. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou espaço geográfico. Ela pode ser vista, ela pode ser sentida, você pode perceber as obras da igreja, né? E aí é onde também mora o perigo, porque da mesma forma que nós temos frutos e que nós produzimos grandes coisas para a sociedade, também nós temos presenciado nesses dias apostasia, escândalos, grandes escândalos, né, que tem realmente abalado não só as estruturas da própria igreja local, mas também tem criado barreiras para a salvação, impedimentos, né, para a salvação, porque as pessoas de fora da igreja estão presenciando essas coisas, estão vendo, e muitas vezes estão dizendo: como é que eu vou entrar numa igreja que tem todas essas coisas, né, eu já vivencio todas elas aqui fora, e aí eu quero entrar num lugar que não tenha nada disso, né? Ou seja, não tenha fofoca, não tenha inveja, não tenha briga, não tenha confusão, não tenha traição, não tenha adultério. Aí quando entra, tem tudo isso. É exatamente isso que vem acontecendo. Os escândalos, eles são necessários. E os escândalos, eles evidenciam simplesmente de que a igreja é formada por seres humanos, pecadores, falhos, e que estão propensos a satisfazer os seus desejos e não fazer a vontade de Deus, e é daí que provém os escândalos, né? As pessoas não perdoam e acabam julgando a igreja mesmo, né? Mesmo que as pessoas não estejam na igreja, as pessoas não estejam participando dela, mas acabam presenciando, vendo isso e fechando seu coração para poder compreender a palavra de Deus. Esse é um problema que nós estamos vivenciando também nos dias de hoje, tá? Então ela pode ser vista, ela pode ser sentida, a igreja. Então, nesse aspecto, a igreja existe localmente. Assim vemos o apóstolo escrevendo suas cartas a determinadas igrejas, situados em diferentes locais. Nós temos a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, em Gálatas, né, na Ásia, na Bitínia, né, igrejas em todos os locais. Então, nesses textos, vemos as escrituras se referindo à eclésia, a comunidade de crentes situada em diferentes locais. Então, essa é a igreja visível, a igreja que você vê, a igreja que você vê as pessoas, vê as condutas das pessoas, vê o amor que as pessoas têm umas pelas outras. Então, essa é a igreja visível. As particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Então, nenhuma igreja era igual uma à outra. Por quê? Porque existiam problemas distintos, existiam dificuldades distintas, né? Então, os problemas encontrados em uma não eram necessariamente encontradas em outras igrejas. De igual modo, as virtudes também. Uma virtude que você encontrava em uma igreja, não encontrava na outra. Por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação à outra. Por quê? Porque cada um tinha suas características, suas dificuldades, suas virtudes, seus defeitos. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser que não seja adequado para outra. E aí a gente precisa entender que um método
de cada igreja, como alcançar determinado bairro, como alcançar determinada região, vai mudar de igreja para igreja, de local para local, porque não existe igreja igual, como também não existe locais iguais. Todo local tem o seu problema, suas dificuldades, suas características, suas virtudes e seus defeitos também, ok? O tópico de número 2 vai falar agora da igreja invisível. Nós já falamos da igreja visível, agora nós vamos falar da igreja invisível, tá? Então vamos lá. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também a sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido, a igreja não está limitada a espaço geográfico e físico, né? Assim, a igreja universal e invisível é formada por todos, preste bastante atenção, né? Essa parte aqui do texto. A igreja invisível, ela é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória. Vou repetir. A igreja invisível, ela é formada por quem? Por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão na glória. Não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar a igreja de denominação. Denominação é vista, igreja de Cristo não. A denominação, ela é vista, ela é presenciada, nós podemos vê-la, nós vemos os seus defeitos, suas qualidades, suas características. Enfim, a igreja, a denominação é totalmente visível. Mas a igreja de Cristo, a igreja sem mácula, sem mancha, é tanto que na igreja denominação nós vemos essa diferença, porque na igreja de denominação a gente percebe que ela é uma igreja falha, pecadora, né? E a igreja invisível de Cristo não, ela é sem mácula, sem ruga, sem mancha, né? É o povo adquirido, é exatamente uma característica de uma igreja purificada, santa. Essa é uma diferenciação da denominação para a igreja, né? Então, a igreja ela não se limita apenas à dimensão terrena, e aqui é importante diferenciar igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, nós temos apenas uma igreja. A gente confunde muito esses conceitos e a gente chama, por exemplo, cada denominação de uma igreja. Aí muitas vezes a gente olha para um bairro e a gente vê 30 denominações diferentes e a gente acha que são 30 igrejas diferentes. Mas pegando o conceito de denominação e igreja invisível, nós conseguimos perceber que a igreja invisível, ela é uma igreja transformada, uma igreja sem mancha, sem ruga, perfeita, completamente comprada no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então a igreja, ela é divina, as denominações, elas são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja, ela é indestrutível, ela não se destrói. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja. Há grupos que se auto-intitulam ou denominam igrejas, contudo são sinagogas de Satanás. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã? É a fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Como a gente consegue perceber e entender que uma igreja é uma igreja cristã? Quando ela é fiel a Jesus, né? O fundamento da igreja, como a gente já estudou no começo, e também é fiel às Sagradas Escrituras. E aqui a gente já vai para o tópico de número 3, estamos já próximo de chegar ao fim da nossa aula, da nossa lição. Realmente é muito maravilhoso, né? Já estudamos já a lição de número 1, estudamos também a lição de número 2, falamos sobre as imagens, né, bíblicas da igreja, e agora estamos estudando sobre a natureza da igreja. Então, fica aí, continua conosco no canal, porque vai vir muito mais coisas a respeito da igreja. Então fica com a gente, tá? Até o final, até a lição de número 13. Não perde nada. Dá o like, segue a gente, se inscreve no canal, abençoa, compartilha essas aulas com outras pessoas para que a gente possa
levar esses conceitos a todos para que nós possamos compreender verdadeiramente o que significa a igreja, né? Então vamos lá, vamos continuar a nossa lição. Nós estamos no tópico de número 3.1, diz o seguinte: a igreja ela é una. Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida porque não pode haver divisão no corpo. Jesus disse que um reino dividido ele não pode subsistir. Esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão, da briga, da confusão, da intriga entre denominações, entre ministérios, entre pastores, né? A gente vê essas coisas acontecendo. Gente, é coisa triste demais. Pastores brigando com o outro, é confusão, e denominações que não se... embora saibam, né, esses pastores, que a igreja ela é una, mas na prática eles vivem separados. Vivem como se não conhecesse o evangelho, não se conhecesse essa verdade que a igreja é una. Infelizmente a gente vive essas coisas aqui no nosso país, né? Então, gente, esse princípio se aplica também à igreja. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da pressão, ele vai também implantar, ele vai incentivar divisões. Igreja se separando uma da outra, ministério se separando, e aquela confusão, e da polícia, e da justiça, né? E a gente tem presenciado aqui em Fortaleza, no Ceará, a gente tem presenciado isso e está acontecendo agora recentemente também em um ministério aqui conhecidíssimo aqui, né, da Assembleia de Deus. Problemas entre pastores, entre os membros da igreja, o povo de Deus. Por quê? Porque nós, infelizmente, estamos escandalizando o evangelho. Estamos vivenciando momentos muito conturbados, né? Se você for para a rede social, você vai ver pastores grandes aí, né? Os grandes líderes brigando também para saber quem é a doutrina mais correta, quem é que realmente está pregando o evangelho da maneira mais fiel, enfim, aí fica aquela confusão e aí as pessoas lá fora não vão entender nada. Que igreja, que povo diz, que povo são esses que vivem brigando, dizendo que tem amor no coração, que perdoa, que ama. Mas Jesus, a gente não pode divergir? Pode, né? Mas sem confusão, sem xingamento, sem menosprezar um ao outro, com respeito. A gente pode divergir perfeitamente, mas dentro do respeito entre as pessoas, né? Sem desrespeitar, sem desmerecer, sem colocar ninguém para baixo. É isso que a gente precisa entender, gente. Não é simplesmente sair falando e o que você pensa sem ligar para o que o outro sente, pensa, o que ele vai falar, o que ele vai sentir, o que ele vai entender com aquilo que você está falando. A gente precisa realmente trazer para a gente mais sabedoria, né? Pedir a Deus mais sabedoria para que a gente possa tratar as pessoas da maneira como deve ser tratada, com respeito, né? Então, gente, devemos evitar a todo custo o partidarismo. Na igreja, minha amiga, é confusão de partidarismo. Você já foi para uma reunião de conversão? Você já foi para votos de convenção? Pastores que estão brigando pela presidência de uma convenção? Gente, é complicado, né? É difícil até a gente entender que aquilo ali é a igreja de Cristo, né? Então, gente, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja, nós precisamos também evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e o exclusivismo dentro da igreja, ok? Gente, temos aqui o texto também, que diz aqui, olha... Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. As mulheres passando necessidade, aqui é o texto que vai falar dos problemas da igreja, né? O problema com pessoas que não trabalham. Paulo enfrentou esse problema na igreja de Tessalonicenses, como enfrentou também problemas de dificuldades financeiras entre as mulheres que ajudavam o ministério, né? A igreja universal está em Hebreus capítulo 12, verso 23, nós tratamos na lição passada, né? A Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, né?
A unidade da Igreja Universal, ora, assim como o corpo é um, né, uma unidade, embora tenham muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz, está em Efésios capítulo 4, verso 3. Façam todo esforço, gente. Façam todo esforço para que vocês possam conservar a unidade do Espírito, gente. Isso aqui é uma mensagem para hoje. Para hoje essa mensagem é totalmente necessária e prudente nós estamos falando sobre isso hoje, tá? Então é isso. Voltando aqui, vamos para o tópico de número 2, a unidade da igreja. Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, vocês estejam na mesma pegada, mesmo amor, sentindo a mesma coisa, tendo o mesmo ânimo, tá? Filipenses capítulo 2, verso 2. Esse texto mostra um anseio do apóstolo Paulo pela unidade da igreja, que como corpo de Cristo em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. E da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Gente, a gente precisa, quando a gente estuda a Bíblia, a gente chega à conclusão de que a gente precisa melhorar, que a gente precisa ser melhores, tá? Então, gente, nesse ponto que a gente está estudando sobre a unidade da igreja, a gente precisa parar mais para estudar mais e analisar mais sobre isso, analisando a Bíblia com o nosso comportamento, com o comportamento da igreja evangélica brasileira, né? Então, o tópico de número 3 diz diversidade na unidade. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos, né? João capítulo 17. Então, nós vemos ali a oração sacerdotal, onde Jesus Cristo ele fala a respeito do seu desejo, da sua vontade de ver uma igreja unida, que é a única forma de conseguirmos representar bem Jesus Cristo na Terra, é quando a gente tem unidade. Então ali há o que os teólogos chamam de unidade de essência. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas diferentes, assim, né, como a Trindade, são pessoas diferentes, mas que têm a mesma essência, possuem a mesma substância, têm o mesmo propósito. Assim também a igreja. Também, da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Ou seja, nós temos a mesma essência, nós somos diferentes em muitas coisas, mas temos na nossa essência, somos parecidos, somos um. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos, maneiras diferentes para fazer as coisas, mas mesmo assim somos um em Cristo para perseverar no mesmo alvo, ok? E para a gente concluir certa lição de número 3 de hoje, então chegamos ao fim de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve ser fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo, e a igreja também existe como tanto no local, né, tanto na sua dimensão local, espacialmente falando, como também universal. Não está limitada nem pelo tempo nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. A igreja, ela é eterna. A denominação não, né? A gente viu essa diferenciação aqui na nossa lição de hoje. Então, gente, se tem uma coisa que a gente precisa parar para pensar e que vai ficar aqui como um puxãozinho de orelha, né? Que essa lição está nos dando. Está nos dando, e não sou eu que estou dando, não, tá? É a lição que está dando. É a palavra de Deus. Quando a gente medita, inevitavelmente, a gente precisa observar o nosso comportamento diante dela. Entender que nós, muitas vezes, não estamos praticando aquilo que está nas sagradas letras, né? E a gente precisa mudar completamente o nosso comportamento para que a gente possa se alinhar àquilo que Deus quer. E o que Deus quer é que nós venhamos realmente ter uma vida
de unidade, né, uns com os outros, mesmo na diferença, mesmo sabendo que nós todos somos diferentes, mas precisamos ser unidos, tá? Que Deus possa abençoar sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e até a próxima aula, se Deus quiser.